Tudo bem? Bem-vindo ao meu canal nessa noite, palavra de fé e milagre para a sua vida. Todos os dias ou à noite eu estarei mandando para você uma palavra de fé e milagre para a sua vida. Às vezes você está passando por um processo, meu amado, e a palavra do Senhor ela vai impactar a tua fé na presença do Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar para a sua meditação nessa noite, meus amados irmãos, Mateus capítulo 8, versículo 23. O título é Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco do seu discípulo, o seguiram. E eis que no mar se levantou tão grande temporal. O barco era coberto pelas ondas, mas ele, porém, estava dormindo. E chegando aí os discípulos despertaram, disseram no Senhor, dizendo: salva-me, que perecemos. E ele disse: por que temes, homem de pouca fé? Então levantou e repreendeu o vento e o mar, e se fez uma grande calmaria. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. O que a gente aprende lendo esse texto nessa noite? Que jamais nós podemos tomar decisão desprecipitada. Porque seguir Jesus, meus amados, na bonança é fácil. Agora, seguir Jesus na escassez é difícil. Se a gente não viver uma vida de oração, jejum, a gente acaba abandonando Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos vão entrar no barco e vão seguir a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. E diz a Bíblia que vai se levantar uma grande tempestade, um vendaval. Os discípulos apavorados, achando que eles iam perecer, achando que eles iam morrer. Mas a gente aprende uma coisa: Jesus, ele está no barco. Porque quando Jesus está no barco, na minha vida, na sua vida, meu amado, pode levantar qualquer tempestade, qualquer vendaval, que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na sua vida. E a gente aprende uma coisa lendo esse texto: todo aquele que se opõe a seguir Cristo, irmão, vai se levantar uma grande tempestade, um grande vendaval. Porque o intuito do inimigo é tentar nos parar. O inimigo quer nos desanimar, quer impedir da gente seguir o Cristo. E a gente aprende uma coisa: o barco, ele significa a igreja. E os vendavais, os temporais, as ondas, significam o mundo que quer tentar nos parar, botar obstáculo para a gente seguir o Cristo. E diz a Bíblia que os discípulos vão o despertaram. E diz a Bíblia que Jesus diz: por que temes, homem de pouca fé? Então, na realidade, Jesus estava testando os discípulos e os discípulos não estavam preparados. Por isso, meus amados, que a gente não pode tomar decisão precipitada. Achamos que podemos tomar decisão por impulso. Porque quando vir os processos, a gente vai acabar falhando. Assim como os discípulos falharam. E Jesus vai levantar e vai acalmar aquela grande tempestade. Porque só Jesus que pode acalmar a tempestade, não tem outra. E a Bíblia diz que vai acontecer grande bonança. O mar vai acalmar. Porque Jesus, ele é o dono, irmão, de tudo. Ele manda na natureza, ele manda em tudo, no mar, na tempestade. O poder está nas mãos de Jesus Cristo. E aí os discípulos vão dizer: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante que o discípulo estava tanto tempo com o mestre, mas não sabia a autoridade que o Papai do céu deu para o homem chamado Jesus. E assim também acontece com a gente, irmão. Às vezes achamos que só na bonança é que Jesus está conosco. Mas Jesus está conosco em todas as ocasiões, em todas as ocasiões Jesus está conosco para acalmar a tempestade.
Louvado seja o nome do Senhor. E o que a gente aprende nessa noite também nesse texto? Jesus, ele ia para onde? Jesus, ele ia para outra margem, no lado do oriental da Galileia, onde Jesus ele ia fazer uma grande obra. E às vezes, irmão, o mar se levanta, a tempestade, porque nós botamos um desejo no nosso coração de fazer uma obra, atravessar para outro mar, na margem. Aí vem batalha, vem dificuldade, porque o inimigo ele não quer que a gente faça essa obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, essa grande responsabilidade. E a gente aprende que às vezes tem batalha, processo, vendaval, que é provocada pelo inimigo, pelas forças das trevas. Porque qual era o intuito do inimigo? Jesus ia fazer uma obra na libertação ali daqueles gadarenos. Então a obra ia ser grande ali, naquele local onde Jesus ele ia. E as forças das trevas, o inimigo queria matar Jesus, mas não poderia matar Jesus, porque Jesus ele é imortal. Então o inimigo não conseguiu matar Jesus, então queria matar o discípulo, porque os discípulos são mortal. Mas o inimigo esqueceu, irmão, as forças das trevas esqueceu que quem estava no barco é o que comanda tudo. E às vezes precisamos fazer uma obra, irmão, e acontece tanta coisa para botar impedimento da gente fazer a obra, mas nós temos que fazer a obra do Senhor, porque essa é a responsabilidade que Jesus ele colocou na minha vida, na sua vida, meus amados irmãos, para fazer a obra do Senhor. Né? Louvado seja o nome de Jesus, por isso que vai levantar vendaval, tempestade. E se a gente não ter direção do Espírito Santo, a gente vai parar mesmo diante de simples coisas que são colocadas pelo próprio inimigo para nos parar, tentar nos impedir de fazer a obra de Deus. Né? Então, aprenda uma coisa, se Jesus está no barco, meu amado, ele está na direção do tudo, ele é o dono do leme, ele acalma a tempestade, e é só Jesus que pode acalmar essa grande tempestade na minha vida, na sua vida. Né? E aprenda uma coisa, Jesus ele é especialista em milagre. Se você gostou dessa palavra, né, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, para que eu possa estar mandando uma palavra de fé e milagre para a tua vida, todos os dias, toda noite, no nome de Jesus, amém? Uma boa noite, fica com Deus, amém?